Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho só pra avisar que esse vídeo será separado em 3 partes, então já se acomodem aí e vamos nessa. Esse anime começa nos apresentando dois dos personagens principais, sendo ele Ainokami Suzune e o Ryusen Kazuki, que são os presidentes do Grêmio Estudantil. E esse é o nosso protagonista principal, que se chama Osato Ken. Ele é apenas mais um aluno do ensino médio e diz que não se sente parte daquele mundo e que tudo que ele faz é completamente irrelevante. E nesse dia ele acaba esquecendo o guarda-chuva. Ele até vê um lá, mas não quer roubar. Então decide esperar a chuva passar, mas ela não para de cair. Até que chega Ainokami e pergunta se ele está sem guarda-chuva e fala que todos os alunos precisam sair em pouco tempo. Kazuki chega e diz que tem um reserva e empresta para ele, e diz que não precisa falar tão formalmente assim, já que os dois são da mesma sala, e o chama de Osato. Ainokami diz que também irá chamar ele assim e sugere para todos eles irem embora juntos. No caminho, Osato pergunta se eles estão juntos, e eles falam que não, e que só passam bastante tempo por conta das tarefas do Grêmio. Eles continuam conversando sobre o que iriam fazer no futuro e se já decidiram alguma coisa. Ainokami diz que não pensou em nada, e que às vezes ela não se sente parte daquele mundo. Mais pra frente, Kazuki e Ainokami começam a ouvir sinos tocando, mas Osato não escuta nada e acha que eles estão ficando loucos. E o som vai ficando cada vez mais alto, e de repente, um portal se abre abaixo dele. Ainokami fica toda feliz com isso, e pergunta se eles vão para o mundo de magia. Então eles desmaiam. Kazuki acorda o Sato e eles estão no Palácio Real em frente ao rei. Ele olha para o lado e vê que Ainokami está toda empolgada por aparecer em outro mundo. E o rei começa a falar e diz que talvez eles estivessem meio confusos com tudo que está acontecendo. E se apresenta como o Rei Lloyd, governante do reino de Linger. E Ainokami fica mais feliz ainda por ver um rei de verdade. Ele continua explicando, dizendo que eles foram invocados para serem os grandes heróis que irão combater o Rei Demônio. E diz que foram atacados há 2 anos atrás, mas que conseguiram expulsar eles por hora. Mas que os demônios estavam aumentando seu exército e não seria páreo caso houvesse outra invasão. Mas Kazuki fica bravo, pois invocaram ele sem o consentimento, e ele diz que não está nem aí para nada disso e pede para mandar eles embora. O rei diz que o feitiço de invocação só traz as pessoas para esse mundo e que não tem uma outra forma de voltar, e que eles só chegaram a esse ponto pois estão desesperados. Então o rei vai em direção a eles e se ajoelha e diz que irá procurar um feitiço para levá-los de volta. Mas enquanto esse dia não chega, ele pede para ajudarem com o reino. Ainokami pergunta ao rei como eles sabem que são os grandes heróis, e o rei pede para uma das suas assistentes explicar, e ela diz que apenas os heróis conseguem escutar os sinos. Eles dizem que escutaram, mas o Sato não escutou nada e que foi invocado para lá sem querer. Então ela leva eles para fazerem uma avaliação e descobrirem quais são os seus atributos mágicos. Kazuki pergunta como o Sato está, e ele diz que mesmo sem ser um dos heróis, ainda consegue usar magia. Ainokami é a primeira a fazer a avaliação, e a esfera brilha em amarelo, e a assistente diz que ela tem afinidade com magias de raio. Kazuki é o segundo, e a esfera brilha em branco, e ele tem afinidade com magia de luz, e ela diz que essa é uma magia rara de se encontrar. E o Sato vai por último. Ao tocar na esfera, ela brilha em verde, deixando a assistente completamente assustada, e ela pega ele dizendo que precisa falar com o rei urgente. Ao chegar no salão, o rei pergunta se já terminaram a avaliação e até brinca imaginando o Sato com magia da escuridão. Então ela fala que a esfera ficou verde, e na hora o rei muda de expressão, dizendo que é para mandar o Sato mais longe do castelo. O Sato fica perdido com tudo isso, achando que a afinidade dele era ruim, e ele pergunta se tem outra pessoa com a mesma magia que ele. O rei diz que tem, mas que é melhor ficar bem longe dela. Até que uma mulher de cabelos verdes entra no salão, deixando todos assustados com a sua presença. Ela pergunta ao rei qual foi o ritual dos heróis, e olha para o Sato e pergunta se ele era um dos grandes heróis invocados. O rei desconversa, falando que ele foi trazido lá por acidente. Ela pergunta o nome dele e se apresenta como Rose, e diz que é a capitã da equipe de resgate. Ele fica completamente assustado com ela e se pergunta se ela era realmente da equipe de resgate, pois parecia que ia matar alguém em vez de resgatar. A assistente diz que os heróis estão na sala de avaliação, e Rose se despede e vai embora. Mas antes de sair, o Sato pergunta ao rei o que significava aquele brilho verde na sua avaliação, e todos ficam assustados, e Rose para na hora e se vira, falando que vai levar ele embora. Na hora, o rei pede para sua assistente tirar ele dali. Ela cria uma bolha e o tira do salão, e Rose vai atrás dele com tudo. Lá fora, a assistente o joga longe, e a Rose pula e destrói a bolha com um soco. O rei tenta ir atrás, mas ela diz de longe que vai transformá-lo em um ótimo usuário de magia de cura e o leva embora. A assistente explica aos outros heróis que a magia dele era de cura, e que essa afinidade é super rara no mundo, e que ele foi recrutado na hora pela equipe de resgate. No acampamento, Rose explica que vai treinar ele e chama os seus subordinados para darem as boas-vindas. E
aparece um monte de brutamontes, deixando ele assustado. Ela joga um deles longe e explica que eles não são usuários de cura, mas que estão ali para servirem de apoio. Então ela diz que vai ensinar ele do melhor jeito a usar a magia de cura. E os caras falam que ele tá ferrado, pois vai ser treinado pela própria chefa, e que o inferno é até bom comparado a ela. No dia seguinte, ele recebe a visita dos seus amigos, falando que hoje começa o seu treinamento, que ele vai dar o seu melhor. E eles falam que o treinamento deles vai começar em breve, e que é para todos se esforçarem. Então, ele se despede. Rose chega e o chama para começarem o treino, e entrega um diário para ele, falando para registrar tudo o que ele está sentindo e achando dos treinamentos. No primeiro dia, ela o ensina a sentir a mana dentro do seu corpo, e que esse calor era sua mana. Depois, ela pede para ele ler um livro, e diz que todos os heróis invocados recebem magia de tradução automática. Esse livro mostra o básico daquele mundo, como reinos, monstros e as feras mágicas. No segundo dia, ele começa a correr em volta do campo. No terceiro dia, ele continua correndo até suas forças se esgotarem, e acaba desmanhando de cansaço. Ela vai lá e cura ele com um tapa e o manda voltar, e xinga ele. Ele fica bravo e anota tudo no seu diário. No quarto dia, ele começa a correr com todos os outros membros do grupo, e todos passam e ficam zoando ele, e até Rose, mas como ele não pode retrucar, ele vai escrevendo tudo no diário. No quinto dia, ele faz a mesma coisa, e a sua magia começa a aparecer. No sexto dia, ele continua correndo e acaba caindo em uma poça, e a sua magia se manifesta levemente em suas mãos, mas ele não dá muita importância na hora. No sétimo dia, ele corre mais um pouco, e a Rose fica na cola dele e começa a chutar e jogar ele longe. No nono dia, ela continua chutando ele, mas dessa vez ele mesmo se cura e fica surpreso que o corpo dele não está mais doendo. No décimo dia, ele já consegue correr sem se sentir cansado, e a Rose fica pedindo mais coisas pra ele. Isso deixa ele puto e ele começa a chamar ela apenas de Rose em vez de senhorita Rose. No 11º dia, ele começa a fazer mais exercícios, como fazer 1000 flexões e fica se curando o tempo todo. Então Rose explica por que dele estar treinando tanto. É para conseguir correr mais rápido que o inimigo no campo de batalha. Enquanto mais rápido ele correr, mais pessoas ele vai conseguir salvar. No 13º dia, ele começa a correr com os pesos grudados no corpo. No 14º, a marmita dele some. E o careca diz que roubou ela, falando que ele nem deveria estar com fome, já que deixou ela ali na mesa. Ele fica bravo com tudo isso e começa a correr atrás dele. Depois de uma semana, eles foram lá visitar o Sato. E ele estava treinando pesado, com umas pedras imensas nas costas. E cada vez que a Rose falava algo, ele retrucava, dizendo que estava achando tudo muito leve naquele dia. Então ela vai lá e aumenta mais o peso, e ele se cura e continua fazendo as flexões. Os dois ficam espantados com o treino dele, e aí no Kami fica babando nos músculos. Sigris começa a reclamar com a Rose sobre o jeito que ela estava treinando ele, mas ela diz pra ele calar a boca e que só tá passando esse treinamento porque ele aguenta, e que no futuro ele seria o seu braço direito. Ela pede pra o Sato ir conversar com os heróis um pouco, enquanto ela conversa com o Sigrid. Eles vão até uma árvore próxima e fazem um piquenique. Ele pergunta quem era a menina ali, e ela se apresenta como a princesa do reino, e diz que trouxe uma torta para todos comerem. Eles perguntam se ele faz esse tipo de treinamento todos os dias, e ele diz que aquele treino estava até levinho comparado aos outros, e pergunta como era o deles. Eles falam que o treinamento era rígido, mas que todos lá ajudavam eles bastante. O Sato vai pegar mais um pedaço de torta, e Enokami fica encarando ele e levanta sua camisa, mostrando que ele estava todo trincado. E ela pede para tocar, e ele fica tentando afastar ela de todo jeito, até que por fim ele consegue, e fala que estava gostando dessa vida, e termina dizendo que quando a guerra chegar, ele tem que estar pronto para curar eles a todo custo. O Tong fala que estava procurando ele, e chega trazendo seu almoço, e fala que é uma ótima pessoa por fazer tudo isso. Isso deixa o Sato bravo, que começa a xingar ele por ter roubado a comida outro dia, e ele sai correndo atrás dele. Os dois ficam animados em ver que ele está se esforçando e dizem que vão voltar ao reino para treinar. No banho, ele fica lembrando dos treinos e vendo que está tendo resultado, mas não para de pensar no que a Rose tinha dito sobre a guerra. No dia seguinte, ela diz que eles vão treinar e joga uma mala gigante nele. Todos em volta dizem que finalmente chegou a hora. Na saída do reino, o guarda fica com medo dela e abre os portões para eles saírem. Eles vão até o topo de um penhasco. Ela fala que aquela floresta lá embaixo é conhecida por ser muito perigosa e por ter vários monstros, e diz para ele ir lá e só voltar quando tiver pego um grande urso. Nesse momento, o Sato fica em choque, porque no livro fala que para um urso azul se transformar num grande urso, ele tem que viver por pelo menos 100 anos, mas ela fala que ele é capaz de derrubar um facilmente agora, e que ele tá reclamando muito. Ela vai lá, pega ele pela cabeça e joga na floresta. Ele acha que vai morrer, mas depois dele xingar ela muito, ele se concentra em usar a sua magia de cura na hora de cair para não morrer. E depois de atravessar várias árvores, ele consegue aterrissar em segurança. Ele pensa que seria muito tranquilo matar um urso gigante, até que ele aparece atrás dele, e ele sai correndo com tudo. Mas depois, ele vê que aquele ursão não é nada comparado a Rose, e fala que não tem problema, e queria peitar ele no X1. E vai lá e surge mais 2 ursos azuis, então ele mete o pé de novo, falando que aquilo ali era injusto. Ele escuta uma cachoeira à frente e pula nela.
ela. Após isso, ele sobe uma árvore para se secar e separa as coisas que ele recebeu para concluir a missão, e decide pensar melhor no outro dia e vai dormir. No dia seguinte, ele decide ir atrás do urso para analisar como iria enfrentá-lo, mas no caminho, ele encontra um pequeno coelho que estava machucado e decide parar para ajudá-lo. Depois disso, o coelho fica seguindo ele para todo lado e ele começa a guiar ele até a caverna do urso. Quando ele chega lá, ele fica de tocaia apenas observando e esperando a melhor oportunidade para lutar. No dia seguinte, ele precisa de água e pega um pouco em um rio próximo, mas ele não sabe se aquela água é potável, mas ele pega mesmo assim e volta para observar eles. No dia seguinte, ele não conseguiu dormir, pois a água estava envenenada e ele ficou ruim a noite toda. No outro dia, o coelho leva ele para um lago que tinha água limpa, e depois de beber, o coelho fica com medo de alguma coisa e sobe em uma árvore. O Sato o segue e fica na espreita, até que surge uma cobra gigante, deixando ele paralisado de medo, e diz que aquela coisa não estava escrito em nenhum dos livros. Se passam 4 dias após eles verem aquela cobra, e ele continua só observando os ursos, e acha que eles são muito fofos, mas ele não pode voltar para casa até derrubar o macho, e decide que vai fazer isso no outro dia. No dia seguinte, amanhece chovendo, e o coelho fica puxando ele, não deixando sair dali, e o Sato aceita, e diz que só vai lá depois que a chuva passar. Chegando lá, os 2 ursos estão mortos, e ele percebe na hora que foi a cobra que passou eles. E ele vê que ela não comeu e fez aquilo apenas por diversão, e só o filhote ficou vivo, pois estava escondido dentro dos destroços da caverna. Ele fica bravo com tudo isso e diz que vai vingar o filhotinho. Enquanto isso, lá no reino, os heróis foram visitar ele, mas chegando lá, os rapazes dizem que ele saiu faz uns 10 dias para ir na floresta e que ainda não voltou. E o outro diz que a Rose saiu faz pouco tempo. Então, o Sato se prepara para caçar a cobra. Ele faz uma lança e se alonga um pouco, e pede ajuda do coelho para guiar ele até ela. Chegando lá, ele encontra o filhote lutando e quase morrendo. Ele fica com medo, mas diz que não tem nada mais assustador do que a Rose e pula para cima. Ele desvia do primeiro golpe e acerta a lança no olho, deixando ela bem ferida, e decide atacar com a faca pelo ponto cego da cobra. Só que ela finge estar confusa para distrair ele e morde o seu braço. Ele fica se curando enquanto ataca por dentro, e finalmente ela o solta, e na hora ele sente o efeito do veneno, mas graças à água ele aprendeu a se curar de envenenamento. Ele parte para cima de novo e o filhote o ajuda segurando um golpe. Ele sobe na cabeça dela e dá um soco em cheio que faz ela cair, e no fim ele vai lá e crava a lança mais fundo ainda, fazendo a cobra finalmente parar de se mexer. Ele fica caído no chão de cansaço e o ursinho fica perto dele, mas ele não consegue nem se mexer por falta de mana. E aquela cobra não desiste e levanta de novo, e parte para atacar ele, e ele apenas aceita a morte, dizendo que foi tudo culpa da Rose e grita xingando ela. Então a Rose aparece e finaliza o monstro. Ela fala que o coelho é o animalzinho dela e ele avisou que o Sato iria lutar contra a cobra. A Rose estava lá na floresta esse tempo todo para interferir caso alguma coisa acontecesse, e que não esperava ver aquela cobra por ali, dizendo que aquilo era um experimento dos demônios que fugiu do controle, e que aquilo sozinho conseguiu dizimar uma frota inteira de soldados do reino. Ele fica bravo com ela por achar que ele conseguiria ganhar daquilo, e ela diz que ficou surpresa por ele quase conseguir ganhar, e que aquilo era muito mais forte que ele, e o elogia por estar vivo. O ursinho fica na frente dele para tentar defender, e a Rose diz que pode ficar com ele, e que o Sato era bem parecido com ela, e chega falando que vai levar o urso junto. Então o urso joga ele nas costas, e a Rose joga todos no ombro e vai embora. E no caminho, ela diz que ouviu ele xingar ela antes de aparecer, e que eles iriam ter uma ótima noite de sono. Após tudo isso, ela diz que ele se qualificou a ficar lado a lado com ela no campo de batalha, e que seriam os responsáveis de curar os feridos na guerra, e que os outros 2 usuários de cura não conseguiram esse feito, e finaliza, dizendo que eles vão ter um tempinho até a próxima invasão dos demônios. Enquanto isso, no castelo do Rei Demônio, eles estavam planejando a próxima invasão, e o rei delega tudo para uma de suas subordinadas. No corredor, ela se encontra com outro demônio, que é uma espécie de doutor, e ele diz que tem um novo protótipo que gostaria muito de mostrar para ela, e a leva até uma sala e mostra uma cobra similar que o Sato matou. Ela fala que já teve uma igual antes, e que fugiu durante a invasão, e ele fala que ela só fugiu porque um humano chamado Siglis a atacou, mas que esse protótipo era muito mais forte que o anterior. Ela fala que tem que ser, porque no exército dos humanos tem pessoas fortes, e o outro demônio vai lá e fala que também tem uns humanos que entram nas batalhas e saem resgatando os outros. E a outra demônio fica brava na hora, lembrando da Rose e de como ela e o seu grupo eram um problema para eles. E diz que como estava organizando a invasão, não seria possível entrar na linha de frente durante a guerra, e que vai deixar o comando das tropas na mão do Cavaleiro Negro.
Em casa, o Sato fica feliz em dormir em uma cama novamente. Ele vai ver como estava o ursinho e resolve dar umas frutinhas para ele, e ele adora. O coelhinho aparece e ele também dá uma fruta para ele. A Rose chega perguntando qual o nome que ele deu para o urso, e ele diz que vai chamar Blurin, já que ele é um urso azul e fofinho. Ela fala que conversou com o rei sobre o Sato e agora ele é propriedade da equipe de resgate. E dá uma olhada pro urso, falando que para ele ficar no time, ele teria que trabalhar. O Sato pergunta no que ele iria ajudar exatamente, e então o treinamento começa. E ele terá que carregar o Blurin nas costas, simulando uma pessoa ferida. E ele começa a correr pelo campo e os meninos ficam atrapalhando ele, simulando um campo de batalha, criando várias emboscadas e armadilhas. Depois de uma manhã cansativa, ele cai no chão, e a Rose diz que aquele era o nível atual de exaustão dele. Então o cura e diz para ele correr no reino, e lá vai ele. Ele começa a correr na cidade, e o mais engraçado é que todos veem aquele urso nas costas dele e ficam com medo, mas depois de olhar as roupas, eles falam que tá de boa. Blurin acorda sentindo um cheiro que o leva a uma vendinha de uma senhora. Lá o Sato pergunta o porquê das pessoas não estarem com medo dele, e a velha explica que ele é da equipe de resgate e que tem pessoas assustadoras que correm lá às vezes. Então ele lembra da equipe que tem e até concorda com ela. Indo embora, um cara tenta chamar a atenção dele e começa a correr atrás, mas acaba desmaiando. O Sato percebe e o ajuda, curando na sua exaustão. Aquele era Orga, um dos usuários de magia de cura da equipe. Ele fica admirado que o Sato consiga resistir ao treinamento da Rose, e que ele e sua irmã não resistiram, e agora eles trabalham em uma clínica no reino, enquanto não tem nenhuma guerra. O Sato fica curioso e pergunta como eles atuam na guerra. E Orga diz que os rapazes resgatam soldados feridos e levam até eles, que eles ficam na retaguarda curando enquanto os outros lutam. O Sato diz que a Rose o chamou para ficar com ele na vanguarda, deixando Orga impressionado, e dizendo que a Rose não escolheria qualquer um para ficar com ela na linha de frente, e que ela confia muito nele. E finaliza dizendo que tem que voltar à clínica, senão sua irmã vai brigar com ele. O Sato pega o Blurin e decide ir ao castelo visitar os dois. Então eles se despedem, e a sua irmã Ururu chega reclamando, falando que ele saiu faz muito tempo. Orga fala que conheceu uma pessoa interessante, e que em breve ela também iria conhecer ele. O Sato chega no castelo e o guarda o libera. E ele pergunta do urso, mas o guarda fala que o urso era seguro, já que foi a própria Rose quem disse isso. Chegando lá, a Inukami estava treinando e fica feliz em vê-lo. E pergunta o que era aquela coisa fofa nas costas dele. E ele fala que o encontrou na floresta depois dos pais dele morrerem. Ela vai pra tocar nele e ele dá um tapa na mão dela. Então, ela tenta de novo e ele o morde. O Sato fica desconfortável com isso e vai tentar tirar a mão dela de lá e ele morde a sua mão. Eles continuam conversando e o Sato vê a mão dela machucada por conta dos treinos e a cura, deixando ela envergonhada. Ela pergunta se ele foi lá pra ver ela e ele diz que sim, pra ver ela e o Kazuki. E ele pergunta onde estava o Kazuki e ela diz que foi fazendo um treinamento de campo com os Sigils pra ganhar experiência. Então eles se despedem e vão embora. No caminho ele fica refletindo sobre o treinamento e que quer ficar forte para conseguir lutar com eles durante a invasão. À noite, ele conversa com a Rose e ela pergunta como foi o treinamento dele no reino. E ele diz que está se acostumando a carregar o Blurin nas costas, mas que precisa treinar um pouco mais. Então eles começam a conversar sério, e ele fala que ficou com medo quando ela disse que os dois iriam para a linha de frente, mas que hoje encontrou um sentimento que supera esse medo. Ele fala que não sabe lutar e que não vai matar ninguém, mas queria salvar todos, tanto seus amigos quanto os soldados do reino, porque ele faz parte do time de resgate. E ela fica feliz e o encoraja, falando para ele salvar os que estão a morrer, recuperar a energia dos cansados, manter vivo quem está para morrer e salvar o máximo de vidas possíveis. E isso deixa o Sato feliz, e que pela primeira vez ele está se sentindo parte do time de resgate. No dia seguinte, a Rose acorda ele jogando uma bolsa gigante, falando que o rei queria ver ele e diz também que ele vai participar de um treinamento de campo com a Inukami e que era para ele se arrumar logo para ir. Então é isso, pessoal, chegamos ao fim da primeira parte, espero que tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz narrando com a minha própria voz, então o feedback de vocês é muito importante. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam para não perder os próximos capítulos. E claro, comentem aí embaixo o que acharam, deixem suas críticas e digam também quais animes vocês querem ver aqui no canal. Obrigado por assistirem e até a próxima.